Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer um estudo sobre a história da Bíblia e a gente tem como objetivo ter uma perspectiva de começo, meio e fim dos acontecimentos relatados no texto bíblico, porque às vezes a gente pode ter uma dificuldade nesse sentido de ter essa perspectiva, apesar da Bíblia ser dividida em Antigo e Novo Testamento, né? Os textos que tinham os mesmos estilos literários acabaram sendo aglomerados, e aí pode ter uma maior dificuldade de ter essa perspectiva mais cronológica, histórica dos acontecimentos da Bíblia. Ok? Então, começando aqui a falar sobre a história da Bíblia, a gente começa lá no Antigo Testamento e com o princípio de todas as coisas. Esses acontecimentos são relatados no livro de Gênesis, do capítulo 1 ao 11, e ele também é entendido pelos historiadores como um período de pré-história, porque é difícil ter uma certeza sobre a datação dos acontecimentos relatados ali. No caso, então, no início, o Senhor criou todas as coisas, né? O planeta Terra, o Sol, a Lua, o mar, a terra, os animais, isso em 6 dias. Inclusive também o ser humano, né? O casal Adão e Eva, no qual colocou no jardim. Esse casal teria que, no caso, cuidar desse jardim. O Senhor vinha à presença desse casal na virada do dia para ter comunhão com eles. Além disso, foi estabelecido, né, que eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até o momento em que esse casal foi obediente ao Senhor nesse sentido, houve uma harmonia entre o casal, a sua criação e o Senhor. No entanto, chegou num dia em que Satanás, sob a forma de uma serpente, tentou a mulher Eva para que comesse desse fruto. E ela acaba caindo nessa tentação e come do fruto. E além disso, oferece esse fruto para o seu marido, Adão. E ele também come do fruto. Por conta dessa desobediência, o Senhor foi até eles para prestação de contas. Eles reconhecem, no final das contas, que desobedeceram a ele. E por conta disso, o Senhor expulsou esse casal do Jardim do Éden. E ocorreram também outras consequências, como, por exemplo, o homem teria mais dificuldades para conseguir o seu sustento. Além disso, a gente observa que com a queda desse casal, do ser humano, entra nesse mundo o pecado, né? No qual o pecado faz com que ocorra uma separação entre o ser humano e o Senhor. Consequentemente, por conta do pecado, ocorre a morte espiritual do ser humano, e também, consequentemente, vai ocorrer a sua morte física também. E, no caso, irá acarretar na necessidade de um Salvador, e, consequentemente, no futuro, virá a figura de Cristo para salvar essa humanidade caída. Esse casal, depois de que já tinha sido expulso desse jardim do Éden, ele vai ter 2 filhos, Caim e Abel. Vai chegar no momento em que Caim e Abel vão oferecer ofertas ao Senhor, e no caso o Senhor vai se agradar da oferta de Abel, mas não vai se agradar da oferta de Caim. Isso vai fazer com que Caim fique muito descontente por conta dessa situação, ao ponto mesmo de matar o seu próprio irmão Abel. E dessa forma acontecendo o primeiro assassinato na história da humanidade. Posteriormente, o casal Adão e Eva vão ter um outro filho, chamado Sete. E ele então vai dar continuidade a uma descendência que é temente ao Senhor. Depois de várias gerações, vai viver na terra a figura de Noé. A sociedade no qual Noé vivia
ela estava totalmente longe dos caminhos do Senhor. Isso vai fazer com que o Senhor queira destruir a terra, porém agiu com graça, com favor para com Noé, por Noé não ter se corrompido como o restante daquela sociedade. E o Senhor vai prescrever para que Noé construa uma arca, juntamente com seus filhos, e depois de um longo tempo em que Noé vai construir esse navio, o Senhor vai fazer que chova, né, que caia o dilúvio na terra, inundando toda a terra e fazendo com que essa criação pereça juntamente com aquelas pessoas daquela sociedade corrompida. Mas o Senhor preservou tanto a família de Noé, como também uma parte dos animais que viviam naquele tempo. E vai chegar um certo tempo depois que esse dilúvio, né, vai acabar, as águas vão diminuir e aí vai ser possível sair desse barco, né? E aí o Noé e a sua família vai dar continuidade então às futuras gerações da humanidade. Lembrando que os seus filhos eles se chamavam Jafé, Sem e Cã. Depois desse acontecimento, a gente tem a história da Torre de Babel, né? Que anteriormente não havia uma diferença linguística entre as sociedades, entre os grupos ali humanos, e eles tinham o intento de construir uma torre para chegar até os céus. Deus então ele vai confundir a língua desses homens, não vão ter mais, vão deixar de ter esse projeto dessa construção da Torre de Babel. Seria, no caso, então, o início dessas discrepâncias, né, dessas diferenças linguísticas entre as sociedades no mundo. Bem, agora a gente vai começar uma outra parte da história bíblica, conhecida também como o período dos patriarcas, que a gente já tem ali já uma certa datação possível, que seria cerca ali de 2200 a.C., e pode ter acontecido ali até 1699 a.C. O relato bíblico com relação a esses acontecimentos ocorre ali do capítulo 11 de Gênesis até o capítulo 45. Estudiosos também entendem que o livro de Jó teria acontecido nesse período aí também dos patriarcas, né? Normalmente dizem que o livro de Jó é um livro bem antigo. Então, no começo desse período, né, dos patriarcas, há o nascimento de Abraão. Abraão, que vivia num local, né, pagão, longe dos caminhos do Senhor, mas o Senhor vai chamar para que essa pessoa saia da sua parentela. Lembrando que Abraão tinha como esposa a figura de Sara, e ele vai ser conhecido como o homem da fé. E Abraão vai ser obediente ao Senhor e vai sair em peregrinação para uma outra terra. E nesse período o Senhor vai prometer para Abraão um filho, conhecido também como o filho da promessa. Só que esse filho ele acaba demorando para vir, ao ponto da sua esposa Sara querer fazer essa promessa, digamos assim, com as suas próprias mãos. E aí ela vai oferecer então a sua serva para que Abraão tivesse com ela esse filho. Daí então vai se originar um filho de Abraão chamado Ismael. Só que o Senhor vai, num determinado momento, posteriormente, vai cumprir a sua promessa e através de Sara vai vir esse filho da promessa, chamado Isaque, né? Esse sim seria, no caso, então, o filho da promessa. Só que o Senhor ele vai colocar à prova a fé de Abraão e vai pedir para que Abraão ofereça o seu filho Isaque, esse filho da promessa, em sacrifício a ele. E Abraão vai ser obediente ao Senhor, ele vai subir um monte com seu filho Isaque,
E quando ele estava a ponto de tirar a vida do seu filho, vai surgir um anjo. O Senhor havia providenciado um cordeiro para o sacrifício. Isso acaba nos remetendo, nos lembrando a figura de Jesus Cristo no Novo Testamento, que vai oferecer a sua vida em prol da humanidade. Posteriormente, Isaac vai ter também a sua esposa e seus filhos. O nome da esposa de Isaac vai se chamar Rebeca, e esse casal vai ter como filhos Jacó e Esaú. Esaú vai ter a característica de se esforçar mais na área da caça, enquanto que Jacó ele vai ser conhecido como uma pessoa mais caseira, digamos assim, de viver nas tendas, de ser mais tranquilo, mais pacífico. E vai acontecer ali um episódio entre eles em que Esaú vai chegar cansado de uma das suas caças e com bastante fome. E ele vai pedir um prato de comida para o seu irmão. Só que Jacó fala que daria sim um prato para o seu irmão, mas Esaú teria que entregar o direito de primogenitura para o seu irmão Jacó. Lembrando que aquele direito de primogenitura fazia com, por exemplo, a herança do seu pai, né, daquela família, fosse entregue a esse filho mais velho. E Esaú, com muita fome, vai cair nessa armadilha e vai conceder o seu direito de primogenitura para Jacó. E aí vai comer aquilo que Jacó tinha feito para ele, né? O prato conhecido como prato de lentilhas. Isso vai acabar acarretando num certo conflito entre os irmãos, né? E uma insatisfação de Esaú para com o seu irmão, ao ponto de Jacó achar melhor ele fugir do seu irmão Esaú, com medo do que ele poderia fazer contra a sua vida. Então Jacó ele vai se refugiar numa região em que morava o seu tio, né, irmão da sua mãe, Rebeca, chamado Labão. Ao mesmo tempo, Jacó vai se interessar por uma das filhas de Labão, chamada Raquel, e vai ser combinado ali que Jacó teria que trabalhar 7 anos para poder casar com a filha de Labão. Após esses 7 anos, eles vão então se casar, só que Labão, em vez de colocar a sua filha Raquel na noite de núpcias, pede para a sua outra filha mais velha, chamada Lia, que entrasse naquela tenda. E Jacó vai ter relações com Lia, achando que era Raquel. Depois, né, no dia seguinte, ele vai ver que não era a pessoa correta, que ele tinha tido relações, vai conversar com seu tio, falando que ele tinha sido enganado. E o seu tio vai relatar que naquela região a filha mais velha se casasse primeiro. E posteriormente vai ser combinado que Jacó trabalhasse mais 7 anos para o seu tio, para conseguir sim, então, se casar com Raquel. Posteriormente vai começar a ter mais ainda discordâncias, conflitos entre Jacó e seu tio, numa situação ali que Jacó cuidava do rebanho, né, das ovelhas ali do seu tio, e há todo ali um certo conflito ali de interesses, no qual Jacó entendia que o seu tio tentava de alguma forma tirar vantagem contra ele. Isso vai fazer com que Jacó acabe decidindo retornar para sua parentela. Só que ele vai se lembrar que lá na sua parentela tinha o seu irmão, Esaú, que poderia ainda estar descontente com Jacó. Então Jacó, com a sua família, irá retornar para a sua parentela. Só que nesse retorno está vindo em encontro a Jacó, o seu irmão Esaú com uma certa tropa junto com ele, com alguns guerreiros. Isso vai fazer com que Jacó fique preocupado com relação à sua vida, a vida da sua família. Ele usa a estratégia de oferecer alguns presentes para Esaú, nesse caminho ali enquanto que eles não se encontravam. E acaba que Esaú encontra o seu irmão e eles acabam conseguindo se reconciliar.
Posteriormente, Jacó vai ter filhos com as suas esposas, e além de servos das suas esposas, né? E aí Jacó vai ter cerca de 12 filhos, e dentre os seus filhos vai nascer José. E a história de José é uma história que observa que o seu pai aparentemente tratava melhor ele com relação aos outros irmãos. Isso vai fazer com que haja um ciúmes ali dos seus irmãos contra José. José também vai ganhar do seu pai uma túnica que vai colaborar com esse pensamento dos seus irmãos, e também ele vai ter um sonho no qual simbolicamente os seus irmãos se prostravam a ele, indicando que José iria de alguma forma liderar os seus irmãos. Isso vai aumentar ainda mais a insatisfação dos seus irmãos com relação a José. Numa determinada viagem, os seus irmãos eles vão decidir vender o seu irmão para alguns comerciantes. José então vai chegar a ser um escravo, um servo no Egito. E além disso vai acontecer uma situação ali em que ele vai ser preso porque a esposa do senhor dele vai tentar ter relações sexuais com José, e ele não vai obedecer a sua senhora. E aí ela vai começar, por conta disso, a acusar o próprio José de tentar o mal contra ela. E aí então José vai ser preso de forma injusta. E enquanto que José estava preso, Faraó vai ter um sonho que vai perturbá-lo. José ele vai apresentar uma certa habilidade, o dom de interpretar sonhos, e um servo que também estava preso junto com José vai dizer isso para Faraó. E aí então vai acabar que José vai ficar perante Faraó, e Faraó vai contar esse sonho que ele teve, que o perturbou, e José vai dizer que aqueles sonhos queria dizer que o Egito, aquela região, iria passar por 7 anos de bonança e 7 anos de seca, de escassez. E aí vai acabar que Faraó vai decidir colocar José como governante do Egito, apenas abaixo dele mesmo. E por conta disso, o Egito, diferente das outras sociedades naquela época, vai estar preparado para esse momento de escassez, ao ponto das outras pessoas, né, das outras sociedades procurarem abrigo e trocas de alimentos, de recursos lá no Egito. Essa mesma necessidade vai acontecer com Israel e a sua família, ao ponto dos seus irmãos então irem para o Egito para fazerem ali aquelas trocas de alimentos, de recursos para poderem se sustentar. José ele vai reconhecer os seus irmãos e vai se utilizar, vai fazer ali um jogo ali com seus irmãos, e vai até colocar ali um objeto valioso no carregamento dos seus irmãos, e por conta disso José vai exigir que o seu irmão Benjamim fique com ele. E aí os seus outros irmãos vão voltar para a sua parentela, para onde que vivia Israel e a sua família. Vai acabar que Israel vai, juntamente com a sua família, vai então ao Egito para cumprir ali as exigências, né, para que Benjamim pudesse ficar livre novamente. Vai acabar que então José vai se revelar para os seus irmãos, para os seus familiares, nos quais acreditavam que José provavelmente já estaria morto. E aí há toda aquela união, aquela situação ali também de perdão entre os irmãos. E além disso, por conta dos serviços prestados em prol dos egípcios, o faraó vai oferecer abrigo para a família de Jacó, né, que também teve o seu nome ali trocado pelo Senhor, que vai se chamar Israel. Daí vem então o povo israelita. E por conta disso, há essa migração dos filhos de Jacó com as suas famílias para o Egito. Eles vão habitar no Egito a partir daquele momento. Só que vai acontecer, depois de algumas gerações, vai assumir ao poder
um faraó que não se lembrava de José, não vai valorizar as coisas que José tinha feito para o seu povo. Isso vai fazer com que esse faraó vai decidir escravizar esse povo israelita. Como você pode ver ali na imagem, né, uma representação do jugo, né, dos israelitas sofrido no Egito. E aí vai chegar no momento que o Senhor vai se compadecer do tratamento do seu povo no Egito, e aí vai nascer Moisés. Estudiosos entendem que ele teria nascido ali por volta de 1520 a 1330 a.C. E a época em que Moisés vai nascer é um período bem conturbado, porque o faraó vai decidir, por conta do crescimento desse povo israelita e, consequentemente, o medo desse povo se revoltar contra os seus dominadores, esse faraó vai decidir que fossem executados todos os recém-nascidos do povo israelita. E nesse período, então, em que esses bebês seriam mortos, nasceu Moisés. E a sua mãe, então, para poder, de alguma forma, tentar salvar o seu filho, ela vai colocar Moisés num cesto e colocá-lo no rio Nilo. E vai acabar que a filha de Faraó vai achar o cesto em que Moisés estava e vai decidir criá-lo. Nesse sentido, Moisés ele vai ter uma educação primorosa. Moisés vai receber o conhecimento da cultura, dos costumes dos egípcios, mas também vai, de certa forma, ter uma educação primorosa, muito boa para aquela época, por conta de fazer parte ali da corte egípcia. E vai passar um tempo, já com Moisés já sendo um adulto, em que ele também já tendo conhecimento de que fazia parte do povo israelita, ele vai se compadecer dessas pessoas e do sofrimento que eles estavam passando ali com a escravidão. Vai chegar um episódio em que ele vai ver um soldado egípcio maltratando um servo, um escravo israelita, e Moisés vai defendê-lo, ao ponto mesmo de matar esse soldado egípcio. E por conta desse assassinato, Moisés vai então fugir e vai se refugiar ali numa localidade que vai conhecer pessoas, vai acabar também se casando e também exercendo ali a função de pastor, né, de rebanhos. No entanto, vai chegar um momento que o Senhor vai pedir que Moisés volte ao Egito para poder libertar o povo israelita que sofria nessa situação de escravidão. Moisés então vai retornar ao Egito e vai pedir para o faraó libertar o seu povo, o povo de Israel, só que o faraó não vai concordar com isso, não vai libertar esse povo, e por conta disso vai acontecer ali as conhecidas 10 pragas do Egito. E somente na 10ª praga, em que o Senhor iria matar todos os primogênitos egípcios, que Faraó vai concordar em libertar o seu povo. Nessa 10ª praga, o Senhor também vai pedir que os israelitas matassem um cordeiro e colocassem o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, porque quando o anjo que iria matar os primogênitos egípcios passasse naquela região, iria ver aquele sangue ali nas portas dos israelitas. Ele não, nesse caso, não iria dessa forma matar primogênitos dos israelitas. Esse episódio ficou conhecido também como a Páscoa, né, ou passagem, no qual sempre foi muito lembrado pelo povo israelita por conta dessa importância desse acontecimento. E depois dessa 10ª praga, em que os primogênitos dos egípcios haviam morrido, o faraó então vai conceder que esse povo israelita fosse liberto. Só que vai chegar um momento quando
os israelitas estavam ali próximo do Mar Vermelho, que Faraó vai mudar de ideia e vai voltar a perseguir o povo de Israel para que eles fossem novamente escravizados. E por conta disso o Senhor vai pedir que Moisés tocasse com o seu cajado nas águas, e as águas vão ser divididas, e para que os israelitas pudessem passar pelo Mar Vermelho. Eles vão passar a seco. E enquanto que os israelitas já estavam do outro lado, quando o exército do faraó estava indo em direção aos israelitas dentro desse mar, o Senhor vai fechar então o Mar Vermelho, e aí então o exército egípcio vai acabar morrendo afogado. Lembrando então que a saída dos israelitas do Egito teria acontecido ali por volta de 1440 a 1280 a.C. E através desse mapa ao lado, você pode observar toda ali essa peregrinação dos israelitas para que pudesse chegar na Terra Prometida. Eles teriam ficado cerca de 40 anos nesse deserto, muito também em virtude da desobediência e incredulidade desses israelitas para com o Senhor. Essa geração de israelitas e até mesmo o próprio Moisés não vão chegar na Terra Prometida. Mas nesse trajeto você observa, né, que eles vão sair ali da região do Egito e vão peregrinar, passando ali pela conhecida atualmente como a Península do Sinai, até chegar ali o que é hoje atual Estado de Israel, e ali naquela época a região ali de Canaã. Lembrando, pessoal, que esse período tanto da libertação dos egípcios no Egito até a chegada desse povo na Terra Prometida e mais alguns desdobramentos posteriores vão ocorrer ali nos primeiros 5 livros da Bíblia, né? Vão acontecer ali no finalzinho do livro de Gênesis, e depois vai seguir ali nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Que esses 5 primeiros livros ficaram conhecidos também como o Pentateuco, certo? Ao mesmo tempo, lembrando também que nessa peregrinação dos israelitas no deserto, aconteceram várias situações importantes, como por exemplo aquela situação em que Moisés sobe o Monte Sinai e o Senhor entrega para ele as 2 tábuas com os 10 mandamentos, que seria o resumo da lei. Só que quando Moisés chega ali no arraial, no acampamento em que estavam os israelitas, ele observa que várias pessoas já tinham se desviado, já tinham ido ali pelo caminho da idolatria, no qual eles vão até confeccionar um bezerro de ouro. Isso vai fazer com que Moisés quebre essas 2 tábuas dos 10 mandamentos, mas também que ele vai implementar ali um juízo contra essa parte das pessoas que tinham se desviado e realizado a idolatria, e vai matá-los no caso. Posteriormente, ele vai receber novamente do Senhor os 10 mandamentos, o resumo da lei. Além desse acontecimento, nesse período aí desses 40 anos, vai ser organizado todo aquele sistema também de sacrifícios, e consequentemente também a construção do tabernáculo, né? O Senhor vai prescrever como que o tabernáculo deveria ser construído, e para cuidar desse sistema de sacrifícios vai ser escolhido a figura do irmão de Moisés, né, o Arão, e também os seus filhos, os familiares. Lembrando que tanto Arão quanto Moisés faziam parte da tribo de Levi, e daí por isso também vem aqueles termos chamados levítico, levitas, tá bom? E apesar de esse sistema de sacrifício já acontecer antes, né, dessa implementação do tabernáculo, como por exemplo, você pode se lembrar de situações de sacrifícios feitos por Abraão, por Noé, por Jó mesmo. Já existia essa situação
da prática dos sacrifícios de animais, que havia aquele entendimento de que para o homem conseguir o perdão por parte do Senhor, é necessário que ou ele morresse ou que fosse oferecido um animal, né, um inocente, no lugar dele. E todo também esse sistema sacrificial vai remeter, vai nos fazer nos lembrar do único sacrifício de Cristo na cruz, em prol para o perdão dos pecados do ser humano. Então você observa nessa imagem ao lado como que poderia ser o tabernáculo e todo ali aqueles instrumentos, aqueles objetos também utilizados para a purificação e a realização dos sacrifícios dos animais. Nessa imagem aqui ilustra melhor o que seria cada item, né, no tabernáculo, até mesmo a vestimenta do sumo sacerdote, que tinha várias questões ali simbólicas, né, que remetiam a algum tipo de significado. Dentre ali dos objetos importantes desse tabernáculo, você pode se lembrar então no caso do candelabro, né, e também a arca, que ficaria ali no setor ali do tabernáculo, conhecido como o lugar santíssimo. Essa imagem ilustra o que poderia ser a organização de quando as tribos israelitas estivessem acampados, né, não estivessem peregrinando, como que ficaria cada tribo organizada aí nesse arraial. Tá? Lembrando que esse momento de peregrinação dos israelitas do Egito para a Terra Prometida teria acontecido ali por volta de 1440 a 1280. Depois os israelitas vão chegar nessa Terra Prometida, né, a região de Canaã, só que nessa região já habitavam pessoas, né, sociedades já viviam nessa região. Nesse tempo Moisés já havia perecido, e por conta disso o Senhor vai levantar um outro líder para liderar os israelitas nessa conquista da terra de Canaã, chamada Josué. Josué que acompanhava já Moisés nesse período aí de peregrinação no deserto. Então esse período da conquista de Canaã e o período dos juízes, que também eram líderes, que tinham como, por exemplo, objetivo fazer com que o povo de Israel retornasse para os caminhos do Senhor e também liderá-los, teria acontecido ali por volta de 1400 a 1200 a.C., e você observa nos relatos bíblicos desses acontecimentos nos livros de Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. No caso, o profeta Samuel teria sido o último juiz. Então, o Josué vai liderar os israelitas para a conquista da Terra Prometida, certo? E eles vão conseguir realizar essa conquista naquela região. Você pode observar através do mapa ao lado como que cada tribo se estabeleceu após a conquista da terra de Canaã, ou seja, das 12 tribos de Israel. Lembrando que não vai ter ali representado uma tribo chamada José, porque de José vai ter duas tribos, né? A tribo de Manassés e a tribo de Efraim, como você pode ver ali no mapa ali. Outra questão que você pode se atentar nesse mapa é que não vai ter ali uma região exclusiva para os levitas, né? Para a tribo de Levi. Os levitas eles vão estar então em todo esse território. Eles não vão ter um território exclusivo para eles. Lembrando que as tribos teriam que ofertar, né? Realizar o dízimo, e parte desse dízimo também seria destinado para a manutenção, a subsistência dos levitas. Além disso, você pode observar algumas características geográficas dessa terra, né? Terra de Canaã, que no futuramente seria o Estado de Israel. Você observa principalmente dois mares, né? Você observa, por exemplo, que ele faz limite, né, fronteira com, por exemplo, o Mar Mediterrâneo, que sempre foi muito importante naquele período ali da antiguidade,
Além disso, se observa dois lagos, né, que eram também conhecidos como o Mar da Galileia e o Mar Morto, e que na verdade não são mares, né, eles são na verdade grandes lagos, e eles são interligados pelo Rio Jordão. Tá? No caso, o Mar da Galileia, ou o Lago da Galileia, lembrando que o Mar da Galileia ele é um lago com água doce, que pode ser realizado ali a pesca, né? Tem bastante peixe, enquanto que o Mar Morto ele já fica ali na região sul e ele apresenta um alto grau de sal em sua água. Então, como nós falamos, né, com relação ao período dos juízes, que aconteceu ali por volta de 1370 a 1200 a.C., seriam líderes que tinha como objetivo fazer com que o povo de Israel voltasse, se arrependesse e voltasse aos caminhos do Senhor e também liderar, defender os israelitas contra possíveis opositores, né, sociedades que iriam querer de alguma forma ir contra os israelitas. Dentre os juízes apresentados no texto bíblico, ficou muito conhecido a figura de Sansão. É conhecido pela sua grande força física que o Senhor havia lhe concedido, no qual ele utilizava para defender os israelitas contra outros povos, como por exemplo os filisteus. Depois, pessoal, vai chegar no momento entre os israelitas que eles vão querer também um rei, como os outros povos também tinham. E aí vai terminar esse período dos juízes, no caso o último juiz seria no caso Samuel, e vai se levantar um rei para liderar os israelitas. Samuel então vai ungir a figura de Saul, que era conhecido como um guerreiro, né, um homem bem visto com relação aos outros, né. Esse período vai ser conhecido como o período do Reino Unido, até porque posteriormente esse reino de Israel vai ser dividido entre o do norte e o sul, mas esse período do Reino Unido teria ocorrido ali por volta de 1100 a.C. a 931, e você pode ter conhecimento, né, desse período através dos livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 1 e 2 Crônicas, e também nos livros de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Nesse período então do Reino Unido, nós vamos ter 3 reis, e praticamente esses 3 reis vão governar por cerca de 40 anos cada um, que seria no caso Saul, Davi e depois Salomão. No mapa ao lado você pode observar então o tamanho desse reino. Nessa mancha em rosa claro seria no caso então os domínios no período do reino de Saul, e os limites ali em azul claro seria o domínio que é conquistado no período do rei Davi. Lembrando também que no período de Davi vai acontecer aquela situação em que ele vai matar o gigante Golias, e aí ele vai começar a ser popular ali em Israel. Isso vai fazer com que o rei Saul comece a ter ciúmes e se preocupar do Davi ocupar o seu trono, e aí vai acontecer com que Saul vai perseguir Davi durante um bom tempo para tirar a sua vida e assim não ter o risco de ocuparem o trono de Israel. No entanto, Saul ele vai realizar algumas atitudes em oposição aos desígnios do Senhor, que vai fazer com que o Senhor vai querer tirá-lo do poder e colocar no poder, no caso, o Davi. Nesse sentido, vai até acontecer que Samuel vai, num determinado momento, ungir Davi para se tornar o rei de Israel. Nesse período em que Saul vai estar perseguindo Davi, vai chegar um ponto em que o exército desses 2 líderes vão entrar em guerra, tendo como vitorioso o Davi.
Então Davi vai se tornar rei de Israel, mais conhecido, né, normalmente na história de Israel, é a figura de Davi, no qual, além de ser um grande guerreiro, ele também era conhecido como o homem segundo o coração de Deus, né, um homem temente ao Senhor. Ele também tinha habilidade de compor hinos e salmos. No entanto, ele também é conhecido por ser uma pessoa falha. Nesse sentido, a gente pode lembrar de alguns acontecimentos, como quando ele teve relações com uma mulher casada chamada Betseba e também tramou a morte desse marido de Betseba para que ele fosse morto na frente de batalha, quando os israelitas estavam em guerra. Depois de Davi, vai assumir ao poder a figura de Salomão, filho entre o rei Davi e Betseba. E o rei Salomão, ele vai ser conhecido como uma pessoa muito sábia, né? Uma pessoa mais sábia do seu tempo. E que você vê também o apogeu, digamos assim, desse reino de Israel. Vai ser nesse reinado de Salomão que vai ser construído o templo, que no caso o seu pai, né, rei Davi, já queria construí-lo, só que o Senhor o impediu, e Salomão, no caso, vai construir esse templo com as orientações por parte do Senhor também. Como você pode então ver ao lado, né, que seria uma representação desse templo. Aqui também nessa próxima imagem um desenho em corte, né, esquemático, no qual você pode ter uma noção melhor de como poderia ter sido o interior desse templo. Certo, pessoal, agora a gente está chegando aqui num período conhecido como Reino Dividido. O seu período ocorrido ali entre cerca de 950 a 550 a.C. Tá? E na Bíblia você pode ver o relato desse período ali nos livros de 1º e 2º Reis, em 2º Crônicas, nos livros de Esther, Esdras e Neemias, e também no livro dos profetas, né? Os maiores, que Isaías, Jeremias e Ezequiel, e também os profetas menores, como por exemplo Jonas e Malaquias. Você pode ver então ali como que ficou dividido o reino de Israel. Então teria no caso o reino do norte, ou ficou conhecido também como o reino de Israel, que fazia a fronteira ali com o Império Assírio, na região norte, né? E no reino do sul, também que ficou conhecido como o reino de Judá, próximo ali dos filisteus, ali em amarelo, né? E teria essa questão, né? Então por que o reino se dividiu? Antes foi governado por 3 reis, né? Saul, Davi e Salomão. Por que ele se dividiu? Vai acontecer que depois do reino de Salomão, vai assumir ao poder o seu filho. No caso, ele vai se chamar Roboão. E no caso, o povo de Israel vai pedir que sejam diminuídos os impostos, porque eles estavam achando os impostos muito pesados para eles poderem pagar. Vai acontecendo que esse filho de Salomão, Roboão, ele vai se aconselhar aos seus amigos e não aos anciões, aos sábios, e vai decidir em não diminuir os impostos. Isso vai fazer com que ocorra então essa divisão, em que esses israelitas descontentes eles vão seguir um outro líder, né, chamado de Jeroboão, e vai ser então implementado esse reino do norte, né, o reino de Israel, e vai ficar somente com Roboão, a tribo de Judá e Benjamim e também os levitas. Então, como nós podemos ver, teria ali a região ali do reino de Israel, ao norte, e o primeiro rei desse reino do norte foi a figura de Jeroboão I. Ele governou ali entre 931 a 910 a.C. E no caso, o último rei desse reino do norte foi a figura de Oséias. Ele governou ali entre 732 a 723 a.C. E em 722, então, ocorre a queda de Samaria,
que era no caso a capital desse Reino do Norte, no qual esse Reino do Norte vai ser ocupado pelo Império Assírio. Já com relação ao Reino do Sul, a gente tem como primeiro governante a figura de Roboão, ali entre 931 a 913 a.C., e o último rei do Reino do Sul teria sido a figura de Zedequias, que governou ali entre 598 a 587 a.C. Esse então teria sido o último rei do Reino de Judá. E vai acontecer então em 587 ou 586 a queda de Jerusalém, em que os babilônicos vão ocupar aquela região e vai levar os habitantes de Judá para a região da Babilônia. E esse acontecimento era profetizado, você pode ver isso, por exemplo, pelos textos dos profetas, né? Já diziam que isso iria acontecer, no qual também diziam que esse período de exílio iria durar cerca de 70 anos. Nesse período do exílio, a gente pode se lembrar de alguns acontecimentos importantes, como, por exemplo, a vida de Esther, né, uma judia que vivia na região ali da Pérsia, nesse período aí do exílio, e ela acaba se tornando a esposa do rei persa chamado Assuero, ou Xerxes I. E nesse período vai acontecer do primeiro-ministro desse rei tramar um plano para que os judeus fossem mortos. E por conta disso, Esther vai interceder perante o rei para que isso não ocorresse. O rei vai conceder a possibilidade dos judeus se defenderem contra o mal que estavam para vir contra eles. Lembrando também nessa história a importância do primo, né, de Esther, chamado Mardoqueu, que vai ser ali um apoiador, um conselheiro para com a sua prima Esther. Mas por conta desse acontecimento vai ser criado então uma festa importante para os judeus chamada Purim. Além dessa história de Esther, vai acontecer também a história do Daniel. Daniel fazia parte de alguma família da elite do reino de Judá. Ele vai ser levado cativo para a Babilônia, e lá nesse período do exílio em que Daniel vai estar vivendo, ele vai ter bom testemunho de não se dobrar à idolatria. Ele vai acabar também tendo ali funções no campo intelectual, também político ali daquela região, né, daquele império, e de certa forma também vai ser um instrumento, bom testemunho com relação a Deus. E depois vai chegar no período do governo de Ciro, o imperador da Pérsia. Ele vai então ordenar a volta dos judeus para a região em que eles viviam, isso ali no ano por volta de 538 a.C. Você pode ver então nessa ilustração uma representação dos judeus retornando àquela região onde que antes eles viviam. E nesse período do retorno dessa terra de Canaã, ali na região ali de Israel, pode elencar como figuras importantes, né, líderes nessa comunidade, as figuras de Esdras e Neemias. Esses dois líderes foram importantes nesse período do retorno a Israel, e também lutaram para a reconstrução do templo. Isso aconteceu em 520 a.C., e também a reconstrução das muralhas de Jerusalém aconteceu ali por volta de 445 a 443 a.C. Então, terminando esse momento de retorno da Terra Santa, a gente vai terminar então o Antigo Testamento e adentramos esse período entre os testamentos, que perdurou ali por volta de 400 anos, né, do ano cerca de 400 a.C. ao ano 1º depois de Cristo, em que você observa que Deus não revelou nova escritura para
o povo de Israel. Mas, nesse período, a gente pode elencar questões importantes que aconteceram na história da humanidade, como, por exemplo, o caso da ascensão do Império, né, liderado pela figura de Alexandre o Grande, que seria, no caso, macedônico, e ele vai dominar tanto ali a Grécia, como também o restante, praticamente, daquele mundo conhecido na sua época, e vai acabar também sendo o governante ali da região da Palestina, ou terra de Canaã. E Alexandre vai governar aquela região por volta do ano de 333 a 323. E você observa ao mesmo tempo nesse mapa, agora ao lado direito, é o vasto território que Alexandre o Grande vai conseguir conquistar. Conquistou ali a Grécia, ali todo ali conhecido como Levante, né? Seria a região ali da Síria, da Palestina, o Egito, conseguiu também conquistar ali a Pérsia, adentrou até mesmo ali da parte da Índia. Você também observa a importância desse acontecimento no sentido do alastramento, digamos assim, da divulgação da cultura helenística grega, né, para com outras regiões do mundo, e vai acontecer ali uma influência, né, quanto à questão, por exemplo, da língua, né, grega, enfim, a cultura. Só que o Alexandre o Grande, ele foi um grande conquistador militar, né? Só que ele vai viver pouco tempo e vai acabar que ele vai deixar os seus domínios para serem divididos para os seus generais. E então, no caso, serão os seus generais que vão dividir todo esse território conquistado por Alexandre o Grande. Nesse sentido, a gente pode observar aqui algumas regiões importantes que vão, de alguma forma, influenciar os relatos bíblicos, como, por exemplo, ali a região do Egito, e ali subindo ali também, chegando ali próximo à região ali do Levante, a dinastia, né, dominada pelos Ptolomeus, e também em verde ali, a região ali dominada pelos Seleucidas. Tá? Então você tem nesse sentido o domínio dos Ptolomeus sobre a Palestina durante o período ali de 323 a 198 a.C., e posteriormente os Seleucidas vão dominar a Palestina do ano ali 198 a 166 a.C. Após esse período vai ocorrer então a Revolução de Judas Macabeus e o domínio da família de Judas e seus descendentes, os Asmoneus, sobre a Palestina, por volta desse período entre 166 a 63 a.C. E aí, depois desse período, vai adentrar uma outra sociedade, conhecida como os romanos, né, que teve seu apogeu ali no segundo século, no sentido de expansão territorial. Eles ficaram muito conhecidos pelo seu poderio militar, muito influenciados também pela cultura grega. Essa imagem, então, seria, no caso, representação de uma legião romana, como era denominada as formações militares dos romanos. Nessa próxima imagem você vê o mapa do Império Romano, teve sua maior expansão no segundo século depois de Cristo. Você observa a grande extensão territorial, né, que os romanos conseguiram conquistar, desde ali de territórios ali da Grã-Bretanha, né, da Britânia, até mesmo ali na região do Oriente, da África, a região ali da Península Ibérica, enfim, a Europa ali central e ocidental ali, ou seja, uma grande extensão territorial, ao ponto até mesmo de chamarem o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, ou seja, Mar Nosso, né? Para a gente poder perceber, entender a importância, né, e o poderio, né, que esse império chegou a alcançar na história. Você vê que nessa próxima imagem, uma escultura que representa um dos imperadores dos romanos da antiguidade, é a figura de César Augusto. Os romanos, então, no caso, eles vão conseguir conquistar Jerusalém através do general Pompeu, ali por volta do ano 63 a.C.,
E nesse período do domínio dos romanos vai ocorrer também o reinado de Herodes, né? Vai ser ali um líder daquela região ali da Palestina, por nomeação de Roma entre os anos de 37 a 4 a.C. No tempo de Jesus, então, vai ocorrer a divisão do reino de Herodes, tendo como governantes, por exemplo, o território de Arquelau, ali que seria a parte central, ali onde estaria a Judéia, Samaria ali a Jerusalém, seria um dos líderes ali daquela região. Agora a gente vai começar a falar sobre o Novo Testamento e, consequentemente, a vida de Jesus. Esse período seria ali entre o ano 1 depois de Cristo a 30 depois de Cristo, e seria relatado esse período através dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, terminando ali no primeiro capítulo do livro de Atos, escrito pelo discípulo Lucas. Antes então de começarmos a falar sobre a vida de Jesus, seria interessante a gente tentar entender como que era a sociedade e a própria Jerusalém daquela época, como por exemplo a gente pode observar através dessa imagem, né, que a gente vê aí uma vista panorâmica da cidade do que poderia ser no tempo de Jesus. Você observa, por exemplo, que a cidade de Jerusalém ela não tem um terreno plano, né? Ela tem alguns ali vales ali que contornam a sua cidade. Além disso, a gente vê toda aquela questão ali da importância que era dado à região ali onde ficava o templo, aquele templo que havia sido reconstruído na volta dos judeus do período do exílio. A cidade de Jerusalém ali no caso era protegida, contornada por muralhas também. Nessa próxima imagem a gente vê então seria o mapa, a planta da cidade de Jerusalém. A gente pode dar importância aqui que a cidade de Jerusalém era contornada, né, como a gente tinha falado antes com relação aos vales, né? Teria ali no caso então o vale de Inom e o vale de Cedron. E em frente ao templo, ali a região do templo, ficava, no caso, o Monte das Oliveiras, né, que também é citado no texto bíblico. Além disso, são citados também os chamados tanques, né, como por exemplo o tanque de Betesda, como também o tanque de Siloé. Além disso, a gente pode localizar ali na região norte da cidade, onde que estaria no caso então, tanto onde que Jesus foi crucificado, a região ali do Gólgota, quanto também o local em que ele teria sido sepultado. Estaria numerado ali com os números 1 e 2 ali no mapa. Nessa próxima imagem então, ela vai mostrar melhor ainda o que seria o templo naquela época. Nesse sentido você pode ver, por exemplo, o pórtico de Salomão, a entrada, né, para o lado externo da cidade. Além disso, você pode ver ali o forte de Antônia, muito importante. Além disso, também você pode ver ali no canto esquerdo o chamado pináculo do templo, que é citado no texto bíblico quando Jesus é tentado, por exemplo. E agora a gente vai começar a falar sobre alguns fatos da vida de Jesus, como por exemplo o seu nascimento, né? Teria acontecido ali então por volta do ano 6 a.C. Ali demonstra, né, o nascimento do Cristo, que tinha como pais, né, José e Maria. Aqui é uma representação do batismo de Jesus, em que Jesus já tinha se tornado adulto e João Batista vai acabar fazendo esse batismo de Jesus. Nessa representação você vê, por exemplo, também ali na parte superior, uma pomba branca, representando no caso então a presença do Espírito Santo nesse momento do batismo de Jesus. Esse fato teria acontecido ali por volta do ano 26 depois de Cristo. E a primeira Páscoa no ministério de Jesus teria ocorrido ali por volta do ano 28 depois de Cristo. Mas você pode observar que nessa imagem que nós podemos visualizar, na verdade ela está representando até mesmo a última ceia de Cristo. Você, por exemplo, pode ver ali na parte ali mais escura uma sombra de uma pessoa, né? Como se ela estivesse saindo. Pelo número ali de discípulos ali
ao redor de Cristo. Então, provavelmente aquela pessoa que estaria ali nos fundos seria a figura de Judas, que tinha saído da presença de Jesus para o trair, enquanto que os seus outros discípulos estavam ali junto com Cristo, até mesmo se perguntando quem seria a pessoa que iria trair Jesus. Ao mesmo tempo, a gente pode se lembrar que nesse momento Jesus estabeleceu a ceia, né, em que o pão iria representar o seu corpo e o vinho representava, no caso, o seu sangue, no qual ele iria entregar em prol dos seres humanos. No caso, então, a ceia do Senhor se tornou uma das ordenanças ou sacramentos, juntamente com o batismo, realizado pelos cristãos desde aquela época até os dias de hoje, como uma forma de lembrar aquilo que Jesus havia feito na cruz do Calvário, em prol deles. Nessa próxima imagem mostra a morte e crucificação de Jesus, teria ocorrido ali por volta do ano 30 depois de Cristo. E esse quadro, essa pintura especificamente, ela foi realizada pelo Lucas Cranach, que foi um pintor, um artista muito importante ali, que realizou as suas obras principalmente no contexto ali da Reforma Luterana. Então ele vai pintar quadros de Martinho Lutero, Felipe Melanchthon e outras cenas bíblicas, no qual vão de alguma forma representar esses relatos bíblicos. E esse quadro, né, pessoal, tem toda uma carga simbólica através dele, né? A gente vê primeiramente o Cristo crucificado, entregando seu corpo e sangue nesse sacrifício. Embaixo do Cristo teria, no caso, então, o Cordeiro. Você vê ele, no caso, a pessoa ali ao lado do Cristo, que seria provavelmente a figura de João Batista, no qual ele está apontando tanto para o Cordeiro quanto para o Cristo. Lembrando que no relato bíblico ele vai dizer sobre Jesus, que seria, no caso, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Do lado de João Batista estaria o próprio Lucas Cranach, e ao lado de Lucas Cranach estaria Martinho Lutero, no qual Martinho Lutero estaria apontando ali para o texto bíblico. Além disso, do lado esquerdo, você pode observar já o Cristo ressurreto, golpeando, no caso ali, tanto a besta quanto a morte, né? Então você observa toda essa carga simbólica que essa pintura estava trazendo no caso. Essa imagem, então, estaria representando a ressurreição de Cristo. 3 dias após a crucificação de Jesus, ele vai ressuscitar. Tinham colocado o corpo dele num sepulcro, né? Como a gente tinha até observado ali no mapa da cidade de Jerusalém. E essa imagem faz uma referência, né? Tanto com relação à crucificação de Cristo, quanto a esse sepulcro que havia sido aberto pelo Cristo ressurreto. E após esse momento da ressurreição, vai se manifestar aos seus discípulos várias vezes e vai estar com eles durante vários momentos. E quando chegar 40 dias após a sua ressurreição, ele vai ascender aos céus e ficar à destra do Pai Celeste. Nesse momento da ascensão de Cristo, você observa essa pintura, né, representando os discípulos olhando para cima. Também tem anjos ali, no caso, ali apontando, né, conversando com os discípulos, nesse momento da ascensão de Cristo aos céus. E agora, pessoal, a gente vai adentrar num período conhecido como o período dos apóstolos, ocorrido desde ali da ascensão de Cristo aos céus, volta ali do ano 30 depois de Cristo, até o ano 100 depois de Cristo, em que teria morrido o último apóstolo de Cristo, no caso a figura de João. Com relação a esse período dos apóstolos, seria, no caso, descrito pelos restantes livros do Novo Testamento. Então vai desde ali do livro de Atos até as cartas paulinas, como Romanos, Coríntios, cartas aos Hebreus, cartas pastorais do apóstolo Paulo para Timóteo e Tito, e cartas de outros apóstolos também, como Tiago, Pedro, João, Judas, e o livro de Apocalipse, que foi escrito pelo próprio João também.
Bem, então, inaugurando esse período, a gente vê a importância do dia de Pentecostes, né, que vai acontecer 50 dias após a ressurreição de Cristo. Teria acontecido então ali por volta do ano 30 depois de Cristo. Bem, nesse dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém e vai vir sobre eles a presença, né, do Espírito Santo, vai enchê-los do Espírito Santo e de poder para realizar a obra que eles tinham que realizar, né, e propagar a mensagem de Cristo, o Evangelho, para as nações. E quando o Espírito Santo se manifesta sobre a vida deles, eles começam a falar outros idiomas, qual até as pessoas que viviam em outras regiões, em outros países, reconhecem essas línguas que eram ditas nesses outros países. E no caso, os discípulos não conheciam essas línguas. Por conta disso, a gente pode entender como uma manifestação do poder de Deus sobre a vida deles, né? Também como uma forma também de manifestar essa presença do Espírito Santo. Posteriormente, a gente vai ter um episódio bem importante, que é a conversão de Paulo, que antes se chamava Saulo, no ano de 37 depois de Cristo. Saulo, que era um fariseu, um judeu que perseguia os cristãos. Ele acreditava que esses cristãos estavam indo contra a vontade do Senhor, era uma seita, né? Ele não acreditava na veracidade daquilo que era propagado, acreditado pelos cristãos. Então o apóstolo Paulo vai perseguir os cristãos. Paulo vai se converter quando ele estava indo para Damasco, levando algumas cartas, e no caso Jesus vai se manifestar na vida dele, derrubando do seu cavalo até, e deixando até mesmo cego. Ele vai perguntar, né, para Saulo: por que você me persegue? E por conta disso, Paulo vai entender que os cristãos realmente estavam corretos, de que estavam seguindo o verdadeiro Messias. E nesse ponto a gente vai ver que Paulo vai se converter. E depois de um tempo, ali por volta do ano 41 depois de Cristo, vai ocorrer o início do ministério de Paulo. Ao mesmo tempo que esse cristianismo ascendia, que ele crescia, vai ocorrer também a perseguição dos cristãos. Vai ocorrer nesse período, no ano 44 depois de Cristo, a morte de Tiago, filho de Zebedeu. Outros acontecimentos históricos daquela época será, no caso, a fome no tempo de Cláudio, do ano 46 depois de Cristo. Também vai ocorrer a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, entre os anos 48 a 49, como nós podemos ver ali no mapa ali ao lado. No ano 49 ou 50 depois de Cristo vai ocorrer também o Edito de Cláudio. Além disso, no ano 50 depois de Cristo vai acontecer algo bem importante, que vai ser o Concílio de Jerusalém. O que acontecia naquela época é que os judeus vão começar a forçar que os cristãos gentios, que não vinham do judaísmo, teriam que, por exemplo, fazer a circuncisão, realizar ritos e práticas judaicas, no qual os judeus acreditavam que era necessário que todo aquele que fosse temente ao Senhor, né, que seguisse os caminhos do Senhor, que se convertesse também nesse sentido ao cristianismo, deveriam praticar. E aí, por conta dessa controvérsia, nesse concílio se reuniu os presbíteros das comunidades cristãs e os apóstolos. E nesse concílio foi decidido que os gentios não precisavam praticar a circuncisão e outros ritos judaicos, a não ser se abster da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Depois desse concílio, a gente pode elencar que a segunda viagem missionária de Paulo, do apóstolo Paulo, entre os anos 50 a 53 depois de Cristo. No caso, Paulo vai ficar em Corinto entre os anos 50 a 52. Depois vai ocorrer a terceira viagem missionária de Paulo, ali entre os anos 54 a 58 depois de Cristo. E no caso, o Paulo ficou em Éfeso entre os anos 54 e 57 depois de Cristo. Já no ano 58, Paulo é preso na cidade de Jerusalém.
Ele vai ficar preso também em Cesareia, entre os anos 58 a 60 depois de Cristo, e também vai ficar preso na cidade de Roma, em 61 a 63 depois de Cristo. Depois desse período, no ano 63, Paulo vai ser libertado e vai voltar às atividades até ali por volta do ano 65 depois de Cristo. No ano 65 depois de Cristo, vai ocorrer a morte de Pedro em Roma. Como você pode ver aqui nessa imagem pintada pelo Caravaggio, né, um artista italiano, está representando aqui o apóstolo Pedro sendo crucificado também, só que ao contrário, né, de ponta cabeça, como na tradição ele teria pedido para as pessoas o colocarem, né, no qual ele achava que não era digno de morrer da mesma forma como seu Senhor teria morrido. Depois, entre os anos 66 a 70, os judeus vão se revoltar contra os romanos, e no ano 67 depois de Cristo vai ocorrer a segunda prisão de Paulo em Roma. Lembrando, né, que o apóstolo Paulo ficou muito conhecido também no sentido de ter escrito várias cartas ou epístolas para os discípulos, para as cidades que ele havia evangelizado. E no ano 70 depois de Cristo vai acontecer algo muito importante, que vai ser a destruição de Jerusalém e do templo dos judeus pelas mãos dos romanos, do Império Romano, que vai marcar bastante a história desse povo e também até mesmo a questão da peregrinação, da diáspora para outras localidades, né? Eles vão ser expulsos então daquela região. Vai acontecer também a queda de Massada, que seria no caso um dos redutos de resistência dos judeus naquela região, e vai acontecer algo muito triste, né? Eles vão conseguir resistir durante um certo tempo contra os romanos, só que vai chegar no momento em que eles vão ser conquistados pelos romanos, e antes de eles serem dominados, eles vão, então, no caso, praticar suicídio coletivo. Nesse tempo aí você vê esse triste episódio da morte dos judeus em Massada, no ano 73 depois de Cristo. O último apóstolo vivo, né, seria no caso João, e ele estava preso na ilha de Patmos, e lá ele teria escrito então o último livro, né, do Novo Testamento, denominado o Apocalipse. E lá ele teria morrido entre os anos 98 a 100 depois de Cristo, e assim finalizando esse período dos apóstolos. A gente vai dar um prosseguimento aqui e citar só algumas questões, e até mesmo depois do que é relatado no texto bíblico, só para a gente entender melhor algumas questões aqui importantes para o nosso conhecimento, tanto no âmbito do cristianismo, quanto também a situação atual da cidade de Jerusalém, do Estado de Israel. Então, através desse mapa ao lado, você pode ver a expansão do cristianismo nesses primeiros 3 séculos, na região ali que estaria representado em laranja mais escuro. Ao mesmo tempo, além da expansão, a gente verifica a perseguição, né, feita pelos judeus e também pelos romanos. Essa perseguição vai acabar somente por volta ali do ano 313 depois de Cristo, em que o imperador Constantino irá emitir o Edito de Milão, em que os cristãos não seriam mais perseguidos pela sua religião, no qual eles teriam liberdade de culto. Já no ano 380 depois de Cristo, através de um outro imperador, o cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império Romano. Com isso vai ocorrer ainda mais uma expansão do cristianismo pelo vasto território do Império Romano. Nós podemos verificar essa expansão do cristianismo através ali da parte colorida em laranja mais claro, que você observa essa expansão. Além disso, a gente pode observar o surgimento das ordens monásticas, né, do monasticismo, que vai se originar ali no âmbito oriental, mas vai se expandir também
para o contexto europeu, né, ocidental, em que você verifica que alguns cristãos vão optar por esse estilo de vida comunitária cristã, de entenderem que a sociedade no qual eles viviam estava muito distante dos caminhos do Senhor. Vai se expandindo, então, esse movimento monástico, que, por exemplo, Agostinho de Hipona tinha participado também de uma comunidade monástica. Vai ter, por exemplo, a figura de Bento de Núrcia, que vai escrever a Regra Beneditina, que vai influenciar muito as ordens monásticas no decorrer do medievo. Esse mapa agora, no caso, seria o mapa do atual Estado de Israel, lembrando que ele foi criado em 1948, num contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Ocorreu a morte sistemática dos judeus nas mãos dos nazistas, situação que ficou conhecida também como Holocausto. E após a Segunda Guerra Mundial e o descobrimento desse movimento de extermínio sistemático dos judeus, do Holocausto, vai ganhar força um movimento no qual os países vão apoiar a criação de um Estado, né, o Estado de Israel, exatamente naquela região em que, por exemplo, haviam se estabelecido as 12 tribos de Israel. E vai também ter a distinção, né, entre a parte dos israelitas, né, o Estado de Israel, e também a região controlada pelos palestinos. No caso, vai ser a região da Cisjordânia e a faixa de Gaza. E há, até os dias de hoje, muitos conflitos entre essas duas sociedades, né, entre os judeus e os palestinos, até mesmo com relação à cidade de Jerusalém, né? Por exemplo, a gente tem agora a imagem do que seria hoje a cidade de Jerusalém atual. Lembrando, pessoal, que no ano 70 os romanos tinham destruído a cidade de Jerusalém, mas foi preservada uma parte do muro, o muro que estaria contornando que antigamente era localizado o templo dos judeus. Só que o templo também foi destruído no ano 70. Essa localidade, digamos, essa praça, nos dias atuais se tornou muito importante para os judeus, um local em que os judeus ali em frente àquele muro realizam as suas orações. Eles realizam ali naquela praça ali várias celebrações, festas, eventos, enfim, diversos, importantes para eles. E ao mesmo tempo havia todas essas questões de disputa entre palestinos e os judeus, no caso os islâmicos, porque depois, no século VII, vai surgir uma nova religião chamada islamismo, pelo líder Maomé, e esses islâmicos eles vão dominar vastos territórios e vai dominar também a cidade de Jerusalém. E ali, por volta do século XI a XII, eles vão ter então construído uma mesquita ali, como você pode visualizar ali, uma construção em azul com uma cúpula dourada. Seria uma mesquita em que estaria embaixo, né, naquela localidade, o antigo templo dos judeus, né? Vão construir naquela região ali uma mesquita. Então você observa a tensão, né, religiosa, política, entre essas duas sociedades, os islâmicos e os judeus, até os dias de hoje. Essa imagem seria, no caso, então, uma vista desse muro, né, no qual nós relatamos, em que os judeus realizam as suas orações, que eles dão muita importância a essa localidade. E você pode ver o tamanho dele, né? Nessa imagem consegue ver o muro praticamente na escala humana. A gente observa o tamanho desse muro. Lembrando que até os dias de hoje os judeus eles não reconhecem Jesus Cristo como Messias, né, como o Filho de Deus, e ao mesmo tempo até hoje os judeus não realizam os sacrifícios que eram realizados antes do templo ter sido destruído no ano 70 depois de Cristo. Eles esperam nesse sentido a reconstrução do templo que foi destruído, que seria, no caso, o terceiro templo. Só que esse terceiro templo teria que ser construído onde que é hoje aquela construção ali da mesquita
dos islâmicos, para você perceber a dificuldade dessas questões religiosas entre judeus e islâmicos até os dias de hoje. Então seria isso, pessoal, o nosso estudo de hoje, que nós tivemos como objetivo fazer esse estudo panorâmico histórico da Bíblia, para a gente ter uma visão de início, meio e fim dos acontecimentos, dos desdobramentos bíblicos, ok? Então que Deus possa continuar nos abençoando nos estudos da Palavra do Senhor. Tudo de bom para vocês, Deus nos abençoe, até a próxima. Tchau!